O Inter encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Goianiense neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Adversário que está muito mal na competição nacional e chega desfalcado a Porto Alegre, justamente em função de jogadores que pertencem ao Internacional e, portanto, não podem atuar no estádio Beira-Rio. A possibilidade de preservações existe, devido ao intenso desgaste que acontece no atual elenco. Enquanto isso, Ener Valencia dá uma entrevista onde deu detalhes a respeito da lesão que o tira dos gramados nas primeiras partidas da competição. E na América do Sul é revelada uma proposta pelo atacante equatoriano, segundo o técnico do Vélez da Argentina. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 27 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o treinamento com os portões fechados que aconteceu no CT Parque Gigante, onde o técnico Eduardo Cudê definiu o time que enfrenta o Atlético Goianiense neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Eu tenho muitas dúvidas em relação a esse time. Primeiro, porque a escalação ela não vazou, mas além disso, existem muitos jogadores que estão cansados, estão desgastados da sequência de jogos e que podem ser preservados. E essa análise física tem sido feita pela comissão técnica do Internacional ao longo dos últimos jogos. Eu vou citar aqui um provável time do Inter, em especial com a informação de dois jogadores que treinaram normalmente e vão para a partida no Beira-Rio: Fernando e Lucas Alário. O volante Fernando, que tinha um problema no ombro, o Lucas Alário, que tinha um problema na costela, eles já estão recuperados e podem jogar contra o Atlético Goianiense. Dito isso, a minha previsão de time é Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René. Fernando, Bruno Henrique, Maurício, Wesley, Borré, Alário. Um time mais ofensivo para enfrentar o Atlético Goianiense, com Borré e Alário comandando o ataque. É a minha aposta, uma possibilidade de escalação para o jogo de domingo, 8 horas da noite, contra o Atlético Goianiense, tá? Bom, a partir disso, a gente fala também sobre o adversário. O Atlético Goianiense chega ao estádio Beira-Rio em crise no Campeonato Brasileiro, porque perdeu os 3 jogos da competição até aqui. 3 jogos, 3 derrotas. Não pontuou ainda. E além disso, alguns desfalques são importantes para o clube goiano. Vamos lá. Gabriel Barros, Gabriel Baralhas, Gustavo Campanharo. Esses 3 jogadores que vinham atuando no Atlético Goianiense, eles não jogam contra o Inter, porque eles pertencem ao Internacional. E pertencendo ao Internacional, eles não podem jogar no estádio Beira-Rio e serão desfalques neste domingo. São desfalques importantes do Atlético Goianiense. Bom, é um time que chega nessa crise precisando vencer, enfrenta o Inter, que também quer se recuperar depois da derrota na última rodada para o Atlético Paranaense, tá? Na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Yerry Mina, que é o zagueiro mais especulado no ambiente colorado para a janela de transferências da metade do ano, caso o Robert Renan ele vá embora. O pessoal do Revista Colorada trouxe informação de que o Cudê é obcecado pelo Yerry Mina do ponto de vista de característica do jogador. E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir, onde eu também reajo a lances do zagueiro colombiano, para entender o porquê Cudê quer tanto Yerry Mina no Internacional. É nesse vídeo aqui, tá? Eu quero terminar falando sobre Ener Valencia. Primeiro, o Rafael Sobis está lançando um podcast de entrevistas e entrevistou o Ener Valencia. E repercutiu bastante agora uma pergunta do Sobis sobre a lesão do Ener Valencia. Ele perguntou se o Valencia havia sido machucado por um companheiro de clube, em alusão à entrada que o Bustos deu no Valencia no aquecimento do Clássico Grenal. Não sei se o Sobis sabia, mas a gente já tinha conhecimento de que não era esse o problema da lesão do Ener Valencia. Ele se machuca em uma dividida com o zagueiro do Grêmio. Eu não tenho a lembrança se é o Rodrigo Eli ou é o Kahneman, mas enfim, é um lance de um cruzamento que vem da direita, ele chuta e acaba chutando o solado da chuteira do zagueiro. Tanto que a lesão ela é no peito do pé e não exatamente no tornozelo. O Valencia explicou isso pro Rafael Sobis, mas agora da boca do Valencia a gente tem o esclarecimento daquela informação que a gente tinha
de bastidor, de que a lesão ela não havia sido pela entrada do Bustos. A lesão havia acontecido em função do chute que ele deu no zagueiro do Grêmio. É o peito do pé do Ener Valencia que está inchado, a gente viu fotos desse tratamento e tudo mais, inchou, doeu e ele está em processo de recuperação. A expectativa é que dentro de 1 ou 2 semanas o Ener Valencia volte a jogar. E enquanto ele não volta a jogar, surgiu uma informação de uma proposta pelo atacante equatoriano, tá? E essa proposta viria do Vélez Sarsfield, da Argentina. A informação ela foi confirmada pelo técnico do Vélez Sarsfield, o Gustavo Quinteiros, que inclusive foi técnico da seleção equatoriana e trabalhou por bastante tempo com o Ener Valencia. O Gustavo Quinteiros revelou para um podcast, o pessoal do Rude News, que convidou o Ener Valencia recentemente a jogar no Vélez Sarsfield. Fez uma sondagem perguntando se o Ener Valencia não queria trocar de ares, não queria jogar em outro lugar e não gostaria de jogar com ele de novo no Ener Valencia. E segundo o Gustavo Quinteiros, com ele no Vélez Sarsfield. E segundo o Gustavo Quinteiros, a resposta do Ener Valencia ela foi taxativa, de que ele não quer agora sair do Internacional, não tem nenhuma possibilidade dele sair no Internacional e de que em outro momento ele vai voltar a trabalhar com o Gustavo Quinteiros, mas não é agora. Ele recusou prontamente a ideia de sair do Inter e vamos lá, não tem muito sentido cogitar uma saída do Ener Valencia agora, porque é um jogador que está adaptado aqui, tem ambições aqui, o Inter montou um time para brigar por títulos e ele deve ficar por aqui no futuro a médio e longo prazo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar odds deste domingo pelo Campeonato Brasileiro e odds do jogo do Internacional. O Inter tá pagando 1,5 contra o Atlético Goianiense. O empate 4,25 e o Atlético Goianiense tá pagando 6,5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!